Eu recomendo. No momento da apresentação, eu não me apresentei, então, aqui, quem está no online, que é a primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou advogada, tenho um escritório aqui no centro de Braga, sou regularmente inscrita na Ordem dos Advogados aqui de Portugal, sou mãe da Valentina, da Duda, e esposa do Ricardo. Curso o doutoramento na Universidade aqui do Minho, né? Um dos motivos que nós viemos para Portugal foi justamente o doutoramento, né? Que acabou ficando de lado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os contributos, né? O que eu posso, né? O que nós, eu acho que o interessante é a gente construir aqui ideias do que a gente pode ajudar, né? Então, pessoas clientes, né, que querem vir para Portugal para que tenham um processo imigratório de sucesso. E eu acho que o grupo Recomendo, ele é muito importante. A nossa função, né, no processo imigratório, ela é muito importante. Eu cheguei aqui há quase 6 anos atrás, eu não conhecia ninguém. Eu nunca tinha pisado em Braga, né? Então, o meu processo migratório foi muito complicado. Então, o que eu falo para o cliente, né? Olha, você tem que ter um planejamento, né? Por quê? Porque todo o processo imigratório, né, o ponto número 1 é um planejamento mínimo. Então, eu não sei com relação a vocês. Eu falo isso, eu falo assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, o que eu fiz, né? Porque em 2 meses eu já estava aqui em Portugal. Eu fui aprovada no doutoramento, minhas aulas já tinham começado. Aí eu virei para o meu marido e falei: olha, estou indo, depois você me encontra. Aí ele falou: não, peraí, vamos todos. Eu falei: então vamos todos. Então, assim, foi uma loucura, foi super corrido. Deu certo, né? Eu pedi o visto, né? A primeira coisa, né? Claro, lógico, eu não ia entrar num país sem visto. E aí, essa é a outra importância, eu acho que todos nós, né, devemos ter essa responsabilidade. Então, assim, tem vários amigos. A gente posta nas redes sociais, né, a Márcia coloca a vida dela, o Marcelo coloca, a dona Cecília, né, todos nós aqui, o Andrei coloca, né, o trabalho que ele desempenha em Portugal. Então, tem muita gente que procura, né, buscando informações de como fazer. Então, eu vejo muitas pessoas falando: não, vem, a gente dá um jeito. Né? Esse dar um jeito é catastrófico, isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa chega aqui, tem toda uma burocracia que ela não consegue depois transpor, e aí fica 2 anos, porque é o mínimo de uma manifestação de interesse, sem ter uma autorização de residência. E aí, olha que legal, eu fiz uma live ontem, até o Anderson entrou também, falando sobre as repercussões psicológicas e esses contributos no processo imigratório. Então, ou seja, essa pessoa que foi mal orientada, que veio porque o YouTube, um blog, não vem. Gente, tem até sites, YouTubes, né? Enfim, vendendo books, né? de relocation, até de como você driblar o CEF, o sistema imigratório. Gente, as perguntas. Não, e Marcelo, os casos mais graves que eu acho muito triste, né, e que eu acho que a gente tem responsabilidades, que a gente tem, que todos nós devemos conscientizar e que deveria ter uma conscientização grande, são pessoas que me procuram que investiram o dinheiro da vida, são pessoas muito humildes, alugando um imóvel, chega aqui, o imóvel não existe, contratando uma assessoria que chega, fala que vai chegar no aeroporto com o título de residência. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Chegar no aeroporto com título de residência, pagou 5.000 euros, ou seja, o dinheiro que ela juntou à vida, e chega aqui, não tem assessoria nenhuma,
não tem ninguém, ela não tem para onde ir. E fica 2 anos depois, e aí a questão psicológica. Ela vai se sujeitar a diversos relacionamentos, às vezes, abusivos, né? Porque ela precisa se relacionar com alguém que esteja aqui de forma regular para poder ter uma autorização de residência, porque não conseguiu um trabalho. Aí, às vezes, ela se sujeita a um trabalho que não é digno, porque vai receber menos do que o salário, mas é esse trabalho que vai dar o direito dela da manifestação de interesse. Então, gente, isso é muito importante. É esse planejamento. Ou seja, e todos nós somos responsáveis, né? Todos nós somos importantes nesse processo. Ligou uma pessoa, eu quero alugar. Marcelo. Ah, mas eu vou ver aqui no site. Não veja. Não veja, porque vai ser armadilha. Você vai investir um dinheiro que depois você vai cair no conto do vigário. Ah, mas o advogado cobrou 100 euros. Eu falei, esses 100 euros depois você não vai ter esse retorno. E aí eu falo, questão de advogado, veja se o advogado está inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, tem um site que você pode ver. Então, o ponto número 2 é essa questão, vir de forma regular. E a minha preocupação muito grande, né, que eu acho também que a gente precisa ajudar essas pessoas, eu até falei com a Márcia, para a gente fazer um trabalho social aqui no Recomendo, né, que não é só de pão abstrato que se nutre o homem, né, para a gente fazer um trabalho social, porque agora está tendo uma propaganda, né, está tendo uma chamada muito grande de brasileiros, porque Portugal está precisando de uma mão de obra, né? Então está tendo muito visto, esse visto procura de emprego, né? Então, se você for ver esse visto procura de emprego, ele é perigoso. Parece simples, mas não é simples. Por quê? Porque você tem que vir para Portugal, aí já começa os esquemas, né? Ah, se você não tiver como comprovar renda, os meios de subsistência, alguém pode dar carta convite, pode te dar. Gente, isso é perigosíssimo. Se alguém te pedir uma carta convite, não dê. Não dê, porque se for comprovado que isso é fraude, isso é crime. Quando alguém me pergunta, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não faço, eu não dou, eu não vendo, isso não existe. Advogado não pode fazer isso, advogado não faz isso. Isso não existe, isso é um crime. Então, as pessoas já começam errado, já começam com esses esquemas. Ah, então não tem dinheiro, então tem uma carta, chega sem dinheiro, e aí tem esses 120 dias. E depois mais 60. Só que ele tem que conseguir um contrato, não pode ser recibo verde. Então, as coisas começam a ficar complicadas. Eu fiz também uma outra live que eu achei interessante e que aí trago a reflexão. Tem pessoas que já começam nesse planejamento lá do Brasil, já entram em contato com as empresas, já fazem reunião, né, online, que hoje está muito comum, e já vem mais ou menos alinhavado, né? Então, talvez, eu acho que seja essa uma solução, né? Você já entrar em contato com empresas, tem empresas que fazem essa realocação, né? Enfim, essas empresas que são... uma coisa interessante do visto, que eu achei bem interessante, quando você vai pedir o visto, você já tem que estar cadastrado no IEFP, que a gente estava falando, Rafael, no Instituto de Empregos. Então, ou seja, o seu currículo já está lá. Pode ser que no curso do seu visto você seja até chamado para trabalhar numa empresa, mas tudo isso bem, não é nada palpável, né? Então, a pessoa precisa ter um planejamento mínimo, tem que verificar esse meio, se ela escolheu esse visto, ela tem que ter a questão do aluguel também, né? Do arrendamento. Hoje em dia, quando você é brasileiro, quando você não tem um fiador, você precisa dar uma caução, né? Hoje em dia, o arrendamento está caro, né? Então, 600, 700 euros. Você tem que antecipar quantos, Marcelo?
no mínimo 6 meses. Sabe que um cliente falou para mim que vinha para Portugal com 1.000 euros? Com 1.000 euros, que esse era o dinheiro que ele tinha para investir no processo dele migratório. É isso que eu falo. Se você tiver um planejamento, não consegue. Não vai. Não vai. Não estão ouvindo, né? A gente está discutindo aqui, o Marcelo está dando a experiência dele, né? O quanto é complicado. Então, assim, às vezes a gente. Eu acho que isso diminuiu, né? Depois que teve. Agora está um boom, né? De procuradoria ilícita, está todo mundo com uma campanha grande. Contra essa divulgação de forma equivocada desses meios de vir, né, irregular para Portugal. Então, acho que as coisas deram uma sentada. Mas eu falei com a Márcia para a gente montar um projeto social para ajudar essas pessoas, né, para a gente ver um meio que a gente possa ajudar, né, seja. Enfim, né, a gente vai sentar aí. Esse é um projeto que a gente está pensando aqui em fazer no Recomendo para poder ajudar essas pessoas. Porque tem. Ótimo, a gente já pode incluir o Marcelo. Eu falei que eu poderia ajudar do ponto de vista jurídico, falei até na cerâmica, eu falei se estiver precisando de prato, se estiver precisando. Eu tenho diversas habilidades, né? Enfim. Então, o ponto número 3, né, é justamente esse, né? Recursos. Né? Então, quando a gente veio, a gente calculou, eu pesquisei, né, nos sites, então a gente tinha dinheiro para ficar um ano. Né? Então, eu falei, é o ano sabático que a gente ia tirar. Né? Então, acho que é o mínimo que a pessoa precisa ter, um planejamento de um ano. Quanto é o custo para você viver em Portugal? É um ano. Então, esse que deve ser o planejamento. Por quê? Pode ser que ela consiga um emprego. Né? Quem tem uma aposentadoria, ótimo, maravilhoso, está no melhor dos mundos. Que venha, arranje o visto e venha. Ah, boa, dona Cecília. Isso. Boa, dona Cecília. A dona Cecília levantou aqui um assunto muito interessante. Sabe por quê, gente? A, a dona Cecília levantou aqui um assunto muito interessante. Ela falou que ela veio com visto D7, ela é aposentada. E mesmo assim, é exigência do D7 você depositar 12 vezes o valor do salário mínimo português. Por quê, gente? Além do que ela ganha, o Marcelo acabou de falar, os 6 meses de calção. Então, se a pessoa vem, se a pessoa não tem onde morar, como é que a pessoa vai fazer? Então, precisa realmente, é um dos requisitos do D7, esses 12 vezes o salário. Mas está comprovado. Não, além da pensão, ainda tem que ter esse valor, são os meios de subsistência. Não, você pode mexer. Você pode mexer, você pode mexer. Você só precisa comprovar que você tem. Isso, depois você pode usar. E depois aqui no CEF. Porque
Porque, como acontece? O visto ele é solicitado no país de origem. Você pode solicitar o visto no Brasil ou no país que você esteja residindo legalmente. Então, você pode solicitar nos Estados Unidos e tal. Então, lá você comprova. E aí, quando você chega aqui, você tem que ir para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para você ter o título de residência. Aí, esse título de residência, pelo plano orçamentário anual, tem validade de 3 anos e depois vai ser prorrogado por mais 2. Depois de 5, você pode pedir a nacionalidade portuguesa. Nesse momento, você também tem que comprovar os seus meios de subsistência. Então, também você tem que apresentar esse extrato com dinheiro na conta. O comprovante do meu salário e o reagrupamento. O reagrupamento é 50%. Pois é, gente. O Marcelo ele falou uma coisa muito certa. Gente, o visto é no país de origem. O visto não é pedido em Portugal. E aí, às vezes, tem pessoas que me mandam assim: ah, mas eu vi na internet que Portugal não precisa de visto. Gente, não precisa de visto para quem quer turistar, para quem quer vir aqui passear. As pessoas querem vir morar. Então, assim, precisa buscar informações. Gente, e o Marcelo é a melhor pessoa para falar sobre isso. Local para residência. Então, tem muitas pessoas que falam assim: ah, olha, doutora, eu quero morar no Algarve, eu quero morar em Cascais, eu quero morar em Lisboa. Gente, não adianta você estar do Brasil. Tem pessoas que já vieram, já fizeram visitas expedicionárias. Marcelo, é Braga que ele quer, pronto. Agora a pessoa nunca botou o pé em Portugal e quer comprar um apartamento. Pode dar certo, claro, lógico, mas, gente, é uma escolha porque você precisa verificar a freguesia, você precisa verificar o local. Pode ser que tenha gente, eu já conheço pessoas que moravam em Cascais e que se mudaram para Braga. Pode ter pessoas que estão morando em Braga e que preferem morar em outro local. Então, assim, antes de você fazer um investimento, principalmente em comprar, arrendamento não, arrendamento você fica 1 ano e pronto. Tchau e bênção. Agora, fez uma viagem expedicionária. Aí pronto, gostou. Vem, isso, aluga, pesquisa. Para ter um sucesso. Para ter um sucesso. Calma, vem com calma, faz a pesquisa, é visto, é nacionalidade. Gente, todo mundo tem sangue português. Quase todos os brasileiros têm. Vamos pesquisar esse sangue. Um outro ponto também que é muito importante que a gente indica o Pedro. Olha só a importância do nosso grupo, do Recomendo. Né? Às vezes as pessoas estão lá no Brasil que querem abrir empresa. Calma. Às vezes eu chego à conclusão que o visto dele não é o D2. E não precisa abrir empresa direto, é o D7. Calma, espera, vem para Portugal, faz um estudo, vem para o Recomendo, vê se você vai primeiro abrir atividade nas finanças, porque é possível, quando você começa pequeno, você primeiro abre atividade nas finanças, você é o autônomo, você vai emitir recibo verde, depois você já vai crescendo, você vai abrir sua empresa. Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque senão, às vezes, as pessoas chegam com tanta ansiedade, acabam trocando os pés pelas mãos. Então, assim, eu tenho várias histórias de amigos que compraram apartamento, que deram sinal, o apartamento não existia, que abriram empresa, que compraram e que deu errado, e que a empresa fechou, e prejuízo. Então, assim, as histórias que nós escutamos foram pessoas que não se planejaram, que não têm um grupo de apoio, que não buscaram as informações de forma correta. A procura do emprego, né, nós já conversamos um pouquinho, né, que é interessante.
a gente procurar antes de vir, né? Eu sei que é difícil a beça, né? Que as empresas não contratam, né? Que inclusive é até proibido você contratar sem ter autorização de residência. Isso. Isso. É verdade. E então, vou falar aqui rapidinho, né, que já passou meu tempo. Enfim, a questão também da matrícula, né, dos filhos na escola também é muito importante, porque quando os filhos estão integrados, isso é muito importante. Então, eu falo, o meu processo de imigração tinha tudo para dar errado, porque eu vim em 2 meses, apesar de ter vindo com visto, eu não pesquisei a escola, minha filha teve problemas na escola, eu tive que mudar ela 2 vezes. Não foi nada em relação à discriminação, porque eu acho que se a gente trata as pessoas com respeito, com educação, enfim, a gente não tem esse tratamento. Eu só tenho a falar bem de todo. Pois é, verdade. Pesquisar esses documentos mínimos, né, necessários. Então, se você vem para o CEF fazer o reagrupamento, como foi o caso da dona Cecília, tem que trazer a certidão de casamento. Então, é o mínimo que você precisa trazer para que você tenha sucesso, trazer os documentos dos filhos, para que possa fazer a inscrição no colégio. E aí, aqui, para terminar, eu deixo a seguinte pergunta, né? Você é imigrante, o que poderia ter feito diferente no seu processo? Hum, não caiam nessa, né? O Marcelo está falando. Então, é, sem o registro, porque a gente tem que pagar imposto. Então, façam tudo de forma correta. Façam tudo de forma correta. E você, dona Cecília? Isso é comum, né, gente? A gente aceita qualquer coisa, né? Ajudar a freguesia junto com ele para dizer que é. Aqui tudo depende, né, desse comprovante de. Verdade, verdade.
Aqui depende, aqui depende. Aqui depende. Aqui não é qualquer, não é qualquer. Entendi. A gente tem sempre que buscar as informações das regras, porque o D7 podia ter solicitado de lá. No 7 estava. Ao custo, né? É isso, é a falta de informação. Como o planejamento ele é importante. Olha só, e para terminar uma história muito rápida. Eu recebi no meu escritório a filha de uma amiga, né? Que até conheci aqui no Recomendo. Ela foi no CEF, e aí também falaram para ela a mesma coisa. Não, olha só, você pode ser reagrupada pela filha. Só que ela não tinha idade, não tinha dependência, não tinha nada, não tinha como fazer. Aí chegou no CEF, o que o CEF falou? Não tem como ser concedido, você vai receber uma carta de expulsão. Aí, o que eu fiz? Fui analisar o caso dela, ela tinha direito à nacionalidade. Dei entrada no processo em 4 meses, agora ela é portuguesa. Ela falou assim, Helena, não acredito, eu fui vários advogados, o advogado que falou que era para eu fazer isso, o advogado que deu entrada para mim no pedido de reagrupamento, ou seja... Verdade. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de todos. Era mais uma troca mesmo para a gente verificar aqui a nossa importância, a nossa do grupo Recomendo, e para verificar também, né, o que nós podemos fazer para estar sempre ajudando uns aos outros e fazendo que todo o processo de imigração seja um processo de sucesso, para que a gente ajude as pessoas a realizar esse sonho. Tem alguma pergunta, gente? É só abrir o microfone. Você faz o encerramento?